Graça e paz, irmão, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando uma série sobre a ética cristã no Sermão do Monte e aprendendo com Jesus o que Deus espera do seu povo. Nessa sexta aula, nós vamos tratar já de assuntos mais concernentes já a essa ética mesmo, uma ética que excede a dos escribas e fariseus, um padrão de vida, de virtudes a qual Jesus diz que nós temos que exceder a dos escribas e fariseus e, consequentemente, do mundo todo, né? O cristão ele é chamado para ser testemunha de Jesus e, ao ser chamado para ser testemunha, ele tem que dar o melhor exemplo possível. E claro que nós temos a ajuda do Espírito Santo. Eu sempre bato nessa tecla, desde os primeiros estudos, quando falamos da ordem da salvação, eu sempre trago esse conhecimento bíblico de que nós, nessa nova aliança, passamos por um processo de regeneração espiritual, recebemos auxílio do próprio Espírito de Deus para viver conforme a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos ver de agora em diante aqui no Sermão do Monte, essa ética estabelecida por Jesus, ela é possível para o povo de Deus, porque ele recebeu do novo Espírito de Deus, ele recebeu também um novo Espírito para que ele pudesse ter esse acesso espiritual às virtudes espirituais, à força espiritual, os frutos espirituais, tudo ele pudesse ser coparticipante e assim manifestar no mundo esses padrões a qual o Senhor exige. Nós não estamos sós nessa luta contra o pecado e nós não estamos sós nesse esforço de viver uma ética e um padrão de vida acima do que Jesus coloca para o mundo. E quando Jesus diz em cima que a nossa ética, a nossa justiça tem que ser acima dos escribas e fariseus, é porque eles eram considerados as pessoas mais morais que existiam naquela época. E assim mesmo eles erravam, porque eles faziam aquilo de forma exterior. Era um exibicionismo moral, diferente agora dessa nova ética estabelecida num novo regimento, uma nova dinâmica. Uma dinâmica agora onde nós estamos ligados pela natureza espiritual de Cristo Jesus. Então, o que Jesus viveu, nós podemos viver sendo assim auxiliados. Então, nós vamos começar essa aula já a partir do primeiro ponto, a qual Jesus coloca, que tem a ver com o que era o ensino anterior e agora como ele está fazendo a leitura e como ele está aprimorando aquele ensino anterior, como nós abordamos nas lições anteriores. Na lição anterior nós vimos que Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, tudo o que a lei dizia a respeito dele, e veio também para aprimorar essa lei, para que nós possamos ter um relacionamento diferenciado com a lei, baseado no princípio, no valor, naquilo que tem de uma dimensão espiritual dessa lei. Então, o texto que nós vamos ler hoje é Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, e acompanhe a leitura na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda diz: quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Essa é a passagem que nós vamos refletir, mas vamos
pedir que o próprio Espírito que nos auxilie nesse ensino, nesse aprendizado, essa verdade que Jesus está nos trazendo. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, ó Deus, pelo dia de hoje e pela oportunidade de estarmos, ó Deus, aprendendo mais da Tua Palavra e pedimos auxílio do Espírito Santo. Esse casamento entre palavra e Espírito faça com que esses textos eles sejam vida para nós, sejam um alimento também espiritual e seja, Senhor, edificante a ponto de nos transformar. Eu te peço auxílio do Espírito Santo para mim e para os meus irmãos podermos entender as tuas sagradas escrituras em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos entender uma coisa muito interessante, que a partir de agora Jesus ele traz uma dinâmica diferente agora para o reino. Antes, quando a lei foi estabelecida para o povo de Israel, o povo tinha que praticar a lei, os judeus todos, né, tinham que praticar a lei, e tinha os julgadores humanos, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aquelas autoridades religiosas estabelecidas. Eles eram os juízes do povo. Quando Jesus chega, existe até um tribunal para julgar as ações, os comportamentos das pessoas, que era o Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal religioso que se julgava qualquer israelita, qualquer judeu, à luz do Antigo Testamento. Nessa nova dinâmica que Jesus está trazendo, ele já abole esses tribunais humanos e estabelece um outro tribunal, que é um tribunal espiritual, onde quem julga, e só quem tem o direito de julgar agora é Deus. E Deus é aquele que ele não olha só o comportamento das pessoas, porque os humanos, os integrantes do Sinédrio, eles só podiam julgar os comportamentos, aquilo que era observável. Já Deus, ele não olha para a aparência, ele não olha o comportamento, mas ele olha principalmente a intenção. É na intenção que há o escrutínio de Deus. E vamos lembrar que Deus é aquele que prescruta as mentes e os corações, como Jeremias bem narra ali no texto de Jeremias capítulo 17. Deus ele tem essa capacidade de ter um olhar profundo sobre o ser humano e tem a aptidão, né? Vamos colocar assim como o texto de Hebreus coloca, a aptidão de discernir as intenções do coração. Então, quando nós temos um tipo de comportamento, Deus olhou primeiro a intenção. Então, muitos comportamentos que às vezes nós consideramos aos olhos vistos bons, quando o Senhor olha no coração, às vezes ele acha uma outra coisa lá. Por exemplo, dar esmola. Dar esmola é uma situação, é uma questão muito importante. Ela é boa, ajuda as pessoas, né? Mas quando Deus olha no coração, ele espera que essa pessoa, ele espera ver na intenção dessa pessoa que ela está dando esmola por generosidade, por sentimento de amor ao próximo, de compaixão, para que assim né, ele possa ajudar outra pessoa. Mas se ele olha lá e não tem compaixão, não tem generosidade, não tem amor ao próximo, se ele vê lá, na verdade, vaidade. Uma pessoa que está dando esmola somente para se aparecer, para dizer, tá vendo, eu sou bom. Então, quando o comportamento não está em sintonia com a intenção, isso gera, diante de Deus, um choque, um conflito, e ele sabe muito bem distinguir as duas coisas. Nós não sabemos. Então, essa é a nova dinâmica que o Senhor está trazendo. E aí, esse texto vai mostrar para nós claramente isso. O texto está falando aqui, Jesus está fazendo esse aprimoramento da lei, né? Então, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Moisés disse aos antigos, os primeiros pais deles, né, os patriarcas das 12 tribos de Israel, os descendentes que receberam todo o mandamento, né, ali no Sinai, no deserto, foi dito a eles, né, não matarás, não mate, que é um dos 10 mandamentos do Decálogo. E aí ele complementa que lá no Decálogo, quando diz não matarás,
também foi dito aos antigos, né, que quem matar estará sujeito ao julgamento. Ou seja, antigamente, principalmente na época do deserto, os primeiros séculos da nação israelita, geralmente quem fazia esses julgamentos eram os anciãos na porta da cidade. Então lá ia ser apresentadas as queixas. Então, uma pessoa cometeu um assassinato, ela era pega em flagrante, era levado lá na porta da cidade, lá ficavam os anciões e eles julgavam o povo, além também do sacerdote e da classe sacerdotal inteira, né, que era o sumo sacerdote e os sacerdotes, filhos do sumo sacerdote. Então as pessoas eram ali julgadas. E dependendo do tipo de morte, de crime que tinha sido cometido, ele ia receber uma sentença. Era aquela ideia, por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A coisa era mais ou menos nesse sentido. Então existia também, tinha leis estabelecidas sobre qual ia ser o julgamento para cada tipo de crime. Levítico tem muito isso, o livro de Números também tem muito essas sentenças que iam ser aplicadas. Aí Jesus, como ele quer que nós venhamos a praticar uma justiça acima dos escribas e fariseus, ele vai trazer aqui um aprimoramento dessa lei. Então, se antes era não matarás, aí ele diz: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus agora está trazendo uma compreensão diferenciada e complicadora a mais. Porque Jesus está dizendo que a ira, esse ato de se irar contra alguém, de ir buscar vingança, buscar o mal do outro ou fazer alguma coisa com o outro no estado de ira, é comparável ao assassinato. Então veja como complica um pouco mais. E Deus é aquele que tem essa capacidade de olhar para o ser humano, distinguir a ira e a intenção que ele tem com essa ira. O propósito que ele tem. Porque assim, uma coisa é se irar, outra coisa é o que você vai fazer com a ira que você tem. Paulo disse o seguinte: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É aquela ideia, né, de você não ir dormir sem ter resolvido a questão. Então Jesus traz essa ideia, né, de que nós podemos ser comparados a um assassino se irar contra o seu irmão. Já estará sujeito a um julgamento. Por que Jesus traz essa dimensão de que a ira já é uma coisa tão terrível comparado a um homicídio? Porque nesse novo reino de Deus que Jesus estabelece na sua vinda, e com esse novo código, ele coloca como a lei máxima o amor. E o ódio é totalmente uma contraposição, estar do outro lado do amor. Enquanto que o amor exige um monte de ações da nossa parte, onde ela está ligada a vários sentimentos maravilhosos, né? O ódio também ele também está associado a vários sentimentos e comportamentos ruins. Então, a ira é uma quebra do mandamento do amor. Então, Jesus diz que o fato de irar já coloca a pessoa sujeita a um julgamento. E aqui é um julgamento do olhar de Deus, onde o Senhor, Ele mesmo, né, ao olhar para nós, no profundo do nosso coração, Ele nos torna consciente, e isso, no mínimo, para aquele que está sintonizado com o Senhor, ao ser julgado pelo olhar de Deus, por estar irado, a pessoa ela vai sentir o sentimento de culpa. A pessoa ligada a Deus, ele tem a sensibilidade e o discernimento de saber quando Deus reprova um ato ou uma intenção nossa. E aí é muito importante que o cristão nunca perca esse discernimento, essa sensibilidade espiritual com Deus. A vida de piedade, a vida de intimidade, de oração constante com o Senhor,
a vida de querer ser um com Deus, um só coração com Deus, como era Davi, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, a pessoa fica com essa sensibilidade. E qualquer coisa que você tenha já de intenção ruim, você sente, porque Deus, ele testifica com o nosso espírito. Paulo diz isso em Romanos, né? Que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Lá Paulo está dizendo que testifica que somos filhos de Deus. Mas esse mesmo espírito, ele testifica também o sentimento de Deus. E a gente sente que erramos diante de Deus. E aí vem o arrependimento. Aí Jesus ele vai mais além. Ele coloca um pouco de gradação nessa coisa. Se irá já coloca-nos sob julgamento, né, de Deus, então ele diz: e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Né? Então Jesus ele coloca aqui já uma outra coisa. Antes, se você se ira, você já está sujeito a julgamento. Se você insulta o seu irmão, você está sujeito a julgamento do tribunal. E aqui no tribunal já é uma coisa mais um pouco pesada, né? É claro que a gente não vai explicar aqui o que representa esse tribunal, o que representa o inferno de fogo, aquela coisa toda, porque o sentido do texto somente é mostrar para nós a gravidade das coisas. Então, se irá é grave, insultar é mais grave ainda. E, como ele vai dizer agora, e é quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, isso aqui é só para a gente entender a gravidade disso que Jesus está dizendo. Então, a ira é uma coisa grave, insultar é mais grave ainda, e chamar alguém de tolo ou de raca, como algumas expressões, é mais grave ainda. Então, nós vemos a radicalidade desse mandamento de Jesus. Por isso que é exceder, né, aos escribas e fariseus. Qual é a cura, qual é a solução para esse negócio aqui? É viver na dimensão do amor. Não tem outra coisa. Né? Como nós lemos na lição passada, o texto lá de Romanos, onde Paulo diz que quem ama cumpre todos os mandamentos, porque quem ama não faz mal ao próximo. Então, o amor vai ser a lei máxima e, ao amar, eu resolvo esse problema da ira. Eu resolvo o problema de um coração que pode se irar. Porque, de fato, somos humanos, né? Como as pessoas costumam dizer, não temos sangue de barata. Então, as pessoas podem, às vezes, nos insultar, nos ofender, nos caluniar, difamar, tirar a nossa paz, nos estressar. Isso é o que elas fazem conosco. Agora, a nossa resposta diante do que elas fazem é que é a nossa responsabilidade. É nós que temos que estar no controle dessa forma de responder às pessoas. Porque necessariamente o ataque externo não deve interferir ou intervir ou mudar o nosso estado interior. Uma coisa é o externo, o que fazem conosco. Outra coisa é o que eu, no interior, respondo. E uma não está ligada à outra, necessariamente. Não é porque alguém me ataca externamente que automaticamente eu tenho que ter sentimentos ruins. Não. Nós podemos ter o controle disso. Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. No domínio próprio eu vou ali escolher que tipo de sentimento eu vou responder à pessoa que me atacou. Nós já lemos esse texto algumas vezes quando Pedro fala de que Jesus, quando insultado, quando injuriado, ele não respondia de volta a isso. Na verdade, ele tinha compaixão. Veja só, Jesus, ele estava sendo crucificado, ele estava sendo injuriado, ele tinha sido caluniado, estavam ofendendo ele enquanto ele estava na cruz. Quando ele estava com sede, deram para ele beber, né? Ali fel, coisa amarga. E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, o amor vai ser a solução para isso, né? E aí, quando você ama, você vem com essa resposta a qual Jesus exige de nós. Quando ele diz assim, portanto,
se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Jesus está trazendo aqui uma alusão a uma pessoa que vai no templo, né? Pensando aqui no templo dele, na época dele, né? Vai no templo, lá tem os sacerdotes, e ele vai levar a oferta. A oferta pode ser de manjares, pode ser de animal, pode ser das primícias da colheita, pode ser dinheiro, pode ser qualquer tipo de oferta. E se lá naquele momento ele se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ele, e aí é interessante, ele lembrar que alguém tem alguma coisa contra ele, não é ele ter alguma coisa contra alguém, não, que é mais grave ainda, né? Porque no que depender de nós, não temos que ter nada contra ninguém. No que depender de nós, nós temos que ter paz com todas as pessoas. Mas se alguém tem alguma coisa contra nós, aí a pessoa, nesse momento, ela tem que fazer o sacerdote esperar um pouquinho, ir lá e resolver a questão com a outra pessoa, pedir perdão ou liberar perdão. As duas coisas devem estar juntas. E aí traz um ensinamento para nós muito importante essa passagem. Nessa passagem aqui, o Senhor está dizendo que o ritual cultico é menos importante do que o relacionamento. Jesus está deixando claro aqui que o culto pode esperar. A adoração pode esperar, porque isso aqui é uma referência a um culto, referência a um momento sagrado, né, de uma ação que está acontecendo no templo. Então, o nosso relacionamento com as pessoas, o estado que nós nos encontramos com nossos irmãos, é mais importante do que aquilo que a gente faz no culto. O culto tem que esperar para poder eu resolver o problema com os irmãos. Então, pense o seguinte, no Antigo Testamento, o Senhor sempre reprovava algumas atitudes ritualísticas do povo. Ele dizia assim, olha, eu já não aguento mais os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios. Por quê? Porque estava faltando justiça na nação, estava faltando justiça particular das pessoas. As pessoas estavam fazendo o ritual por fazer o ritual somente, enquanto ela vivia uma vida de pecados. E aí o Senhor diz, eu já estou cansado disso. Em alguns momentos, fazer certos sacrifícios, o Senhor chama aquilo de sacrifício de tolo. Ou seja, porque não está surtindo efeito nenhum diante dele. Trazendo essa realidade para o que Jesus está nos ensinando, então, os nossos cultos dominicais ou durante a semana, ou qualquer coisa que a gente faça para Deus, pode estar sendo um culto de tolo. Ele pode não estar tendo efeito nenhum se nós estivermos numa situação de quebra de relacionamento, de amor, e se vivermos um momento de conflito com algum irmão. Por isso que Paulo escreve de forma dura à igreja de Corinto. Quando você abre os primeiros capítulos de 1 Coríntios, você vê ali que aquela igreja estava mergulhada em conflitos entre as pessoas. Existia partidarismos naquela igreja. O que era partidarismos? Estavam divididos entre eles. Uns seguiam alguns apóstolos, outros seguiam outro apóstolo, e eles ficavam em guerra uns com os outros. Paulo vai dizer que nem são espirituais essas pessoas, eles eram carnais. E olha que eles falavam em vários idiomas, tinham dons espirituais, aquela coisa toda, né? E Paulo está dizendo, apesar de que vocês têm todos esses dons aí, vocês são carnais, não são espirituais. Vocês são como crianças em Cristo. Vocês não são maduros na fé. E eu nem posso falar a vocês como espirituais sendo vocês carnais. Nem posso falar a vocês como adultos porque vocês são crianças. É criancice esse partidarismo a qual vocês estão vivendo. Quando chega no capítulo 11 de 1 Coríntios, diz, olha, a ceia que vocês estão fazendo, ela está sendo de julgamento para vocês mesmos. Porque vocês na ceia estão divididos. Vocês não esperam uns pelos outros. Tem pessoas que de apressada come e não espera por ninguém. E nesses partidarismos tinha aquelas pessoas que tinham mais condições e levavam uma coisa boa para a ceia, porque a ceia naquela época não era só pão e vinho, era alimentação mesmo. Então alguns partidários
de uma classe social melhor, levavam coisas boas para comer, eles comiam adiantados. Quando chegavam outras pessoas menos abastadas ou pessoas pobres mesmo, chegava na igreja, já tinha sido tomada a ceia e elas ficavam com fome. Então, diante dessa realidade, Paulo diz a eles, olha, a ceia que vocês estão tomando, ela está servindo de julgamento para vocês. Aí, por isso que ele vai dizer, aquele que não sabe discernir o corpo, come e bebe condenação para si. E discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É entender que nós, como igreja, somos um só corpo em Cristo Jesus, e esse corpo em Cristo Jesus tem que estar coeso, tem que estar vivendo em amor, em harmonia, em paz uns com os outros. É isso que o Senhor está nos ensinando nesse texto e Paulo ensina lá aos Coríntios. Então, por isso que faça com que o culto espere, porque senão o culto não vai ter validade. O culto que vocês estão fazendo, o Senhor não aceita, enquanto não se consertar com o seu irmão. E aí, a partir do 25, ele coloca: entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Todos nós estamos numa caminhada. Essa caminhada, ela tem um prazo de validade, que é a vinda de Jesus Cristo. Enquanto estamos nessa caminhada, nós temos que buscar conserto, acordo com as pessoas com quem a gente teve algum conflito. E como foi relatado antes, se alguém tem alguma coisa contra você, é você que tem que tomar a dianteira. É você que tem que ter a iniciativa de buscar o conserto. Pode ser que você não seja a pessoa que está errada na situação, mas é você que tem que buscar, você que tem a consciência, você que tem um chamado e você que tem a vocação para viver segundo Jesus Cristo. Você que é o discípulo de Jesus e que tem que andar segundo o Mestre. Então, o exemplo que os discípulos de Jesus podem ter, né, e praticar é justamente esse. Se foi outra pessoa que criou uma situação e não foi você, você não tem culpa, mas você tem que buscar a reconciliação. E mais ainda se caso for você mesmo. Se eu for, né, o responsável por um conflito, de ter ofendido, de ter machucado alguém, de ter dito coisas que machucou alguém, mais ainda eu tenho que ir lá pedir perdão. Mais ainda eu tenho que me humilhar para restabelecer de volta essa conexão. E aí Jesus ele traz, né, a gravidade, como eu falei, né, do que pode acontecer pós-ira, né? Como essa questão de insultar e questão de chamar alguém de tolo ou de raca, né? Essas expressões que o Senhor traz aqui, elas são somente exemplos. São exemplos só para mostrar o quanto as palavras, elas estão comparadas ao assassinato, porque palavras ferem. O texto de Tiago, por exemplo, fala, né, da língua como um pequeno membro, mas que tem um poder muito grande. Aí ele compara, por exemplo, uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha pode tocar fogo na floresta inteira. Então ele diz assim que a língua também é esse lugar onde pode fazer coisas extraordinárias, devastar vidas. Provérbios fala muito também o quanto a fala pode ferir, né? Mas quanto também a palavra branda alivia furor. Ele diz também que a palavra dos sábios, elas são medicinas, são curas, são remédios. Então, saber usar a língua é uma das coisas que o cristão tem que aprender, para que ele não seja aquele que mate com a língua, aquele que fere com a língua, aquele que destrói vidas com a língua. Mas nós temos que ser aquele como sábios, como médicos, aqueles que com a palavra edifica. Paulo diz sobre essa questão, né, que a gente não tem que deixar que nenhuma palavra ou porfia, né, uma palavra torpe saia da nossa boca, mas antes que edifique as pessoas, que faça bem para as pessoas, que conforte, que console, que anime as pessoas. E corrija também, porque Paulo também fala da questão de que nós podemos corrigir uns aos outros
E aí ele fala que a gente tem que falar a verdade em amor para as pessoas, corrigir as pessoas com espírito de brandura. Você vai lá para Romanos capítulo 14, ele fala, né, de que os mais fortes, os mais experientes na fé, tem que ter tolerância com os mais fracos e ser aquela pessoa que ajuda os mais fracos. E tudo né, passa pela via da comunicação. A comunicação é uma das maiores ferramentas que o ser humano tem, que nem sempre sabe usar, e quando não sabe usar, e quando ela se deixa levar por sentimentos ruins, sai da boca dela, sai desse instrumento poderoso que nós temos, coisas que machucam os outros. A comunicação ela é uma ferramenta, ela é os recursos que Deus nos deu para abençoar vidas. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele quer que, em vez de insultar, em vez de chamar alguém de tolo, de chamar alguém de qualquer tipo de palavrão que possa ser dito, ele quer que nós venhamos a abençoar vidas. Ele quer que nós sejamos aquelas pessoas que de fato, né, tenham as palavras de Deus no coração para que do coração saia palavras de vida. E a palavra do Senhor é palavra de vida. A minha palavra é espírito e é vida, Jesus disse aos discípulos. Quando a gente enche o nosso coração da palavra do Senhor, sai de nossos lábios essas palavras. E aí ela serve para edificação, serve para restaurar o ânimo da pessoa que está angustiada, que está sofrida. Então, é muito importante isso. Lembrando sempre que o Senhor, Ele é quem agora nos julga. Ele é o único juiz. Então, Ele sabe muito bem. E aí nós temos que trabalhar no coração a realidade de nós vivermos em amor para com as pessoas, buscando sempre o melhor para as pessoas, né? Vivendo essa realidade de ser testemunhas de Jesus, discípulos de Jesus, e Ele como um bom pastor, Ele que nos pastoreia, nós também pastoreamos uns aos outros. A expressão uns aos outros no Novo Testamento, ela aparece 43 vezes. Isso traz para nós a dimensão da importância dos relacionamentos e desses relacionamentos ser de mútua ajuda, mútuo pastoreio, mútua edificação. Né? E é a via da comunicação que faz isso. Né? Por isso que a conversão vem pela comunicação. Paulo diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi através da palavra que alguém pregou que Deus nos salvou. Da mesma forma, é através da palavra que a gente vai falar para alguém que Deus pode abençoar outras vidas. Isso é uma responsabilidade muito grande que o Senhor coloca para a sua igreja que nós devemos cumprir. Então, Jesus fala sobre essa importância de nós, enquanto estamos no caminho, entrar em acordo, se reconciliar com nosso irmão, perdoar mutuamente uns aos outros, antes que sejamos levados a um juiz, entregue a um oficial, e esse oficial nos condene. No caso, nós todos vamos passar por um tribunal. E o tribunal que nós vamos passar é daquele que examina as intenções do coração, não só o comportamento, não só o que nós falamos, mas a intenção do coração. Enquanto estamos aqui na Terra, nós temos a chance de nos reconciliar, de buscar a via do meio, digamos assim. Né? Não é nem o 8, nem 80, e nem eu ou você, mas nós dois juntos. Resolvermos, nós dois juntos, vivermos em comunhão, porque isso aqui é o sentido da igreja. A igreja ela foi chamada para ser uma irmandade. Porque nós somos chamados para viver em cooperação. Como Paulo diz lá aos Efésios 4,16, né, que segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, de cada membro, nós efetuamos um crescimento e um crescimento em amor. Então, nós temos que entender essas realidades. Entender a realidade de que nós somos uma irmandade e essa irmandade ela tem ali uma dupla preocupação. A preocupação dos nossos sentimentos externos e das nossas ações externas. Porque a ira, né, ela equivale, por exemplo, a uma pessoa amargurada, uma pessoa raivosa,
uma pessoa exasperada, pessoa que carrega rancor dentro de si e que se distancia uns dos outros, né? Mantendo-se separado e assim vivendo em conflito. Esse é a preocupação que nós temos interna, de a gente não guardar esses sentimentos ruins dentro de nós para não se irar contra o próximo, né? Também nós temos que nos preocupar com as consequências da ira, que já se torna uma esfera mais comportamental, que é a questão de a gente ficar agitado, se enfurecer com a pessoa, agredir, ser duro com ela, injusto, externar, né, ali um tipo de fala áspera, né, colérica contra ela. Então, tanto o nosso lado interior tem que estar resguardado por sentimento de amor, para não guardar a amargura, a raiva, ódio, rancor das pessoas, né? Quanto o nosso comportamento não tem que ser enfurecido, bélico, né? Colérico com as pessoas, duro com elas. Então, essas são coisas que nós, como cristãos, temos que nos preocupar. O Senhor, Ele espera de nós que nós venhamos sempre estar nos examinando à luz da palavra, né, para termos pensamentos e sentimentos melhores. Lá em Filipenses, capítulo 2, Paulo diz assim, ele desafia na igreja, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, os sentimentos que Jesus teve, nós temos que buscar ter. E aí, quando nós buscamos ter os mesmos sentimentos de Jesus, nós vivemos a realidade do que é a proposta dessa passagem, né? De não só não matar as pessoas, mas também não se irar contra essas pessoas, não se enfurecer contra elas, não praticar o mal contra elas. Então, quando você estiver diante de uma situação que alguém tentou despertar a sua ira, não permita que a ofensa, que aquele ato injusto ou calúnia, qualquer coisa que fizeram contra você, não permita que isso crie em você uma amargura, não crie em você raiva, ódio contra ela, um sentimento que, se ele for transbordar, ele sai de forma enfurecida, dura e bélica, né? Agressiva contra os. Não se permita, mas se examine sempre e aí você, como um regenerado, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, busca nessa hora paz interior, calma no coração, fica em espírito de oração e, e ali começa a trabalhar sentimentos de amor para com aquela pessoa, de compaixão pela aquela pessoa, né? De misericórdia para com aquela pessoa. Porque foi o sentimento que Jesus teve para com as pessoas que o ofendiam. Jesus tinha misericórdia para com elas. Eles sabiam que essas pessoas descompassadas, raivosas, bélicas, na verdade elas estavam somente externando o ser carnal que elas eram, os seres caídos que elas eram. Então Jesus tinha uma certa, eu não quero usar a expressão pena, né? Porque sentimento de pena não é um sentimento que se deva dar a alguém, né? Mas a palavra certa mesmo é essa, é misericórdia. Jesus tinha misericórdia dessas pessoas por saber que elas agiam daquele jeito por conta de elas serem escravas do pecado, escravas dos seus sentimentos corrompidos, da sua natureza caída. Então, quando a gente, em vez de ficar com raiva, a gente tem misericórdia, a gente perdoa e busca a reconciliação com essas pessoas. Porque se não fizermos dessa forma, não estaremos sendo discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor uns pelos outros. Se não agirmos dessa forma, né, de forma misericordiosa e reconciliadora, pacífica, como nós vimos nas bem-aventuranças, então nós podemos ser considerados por Jesus como assassinos. E o texto de Apocalipse fala que os assassinos ficarão de fora, fora da grande Jerusalém, de fora dessa salvação de Deus. Amém, irmãos? A importância desse texto para nós é porque Jesus agora quer nos mergulhar num novo tipo de dinâmica religiosa.
onde o que importa não é mais o exterior, o que importa não é mais as ações externas, né, como assassinato, adultério, qualquer outras coisas dessas que nós não vamos ver para frente. O Senhor agora ele quer nos mergulhar num tipo de compreensão e de espiritualidade interior, de pessoas que passaram pelo processo salvífico de Deus, que envolve a vida espiritual da regeneração, da justificação dos pecados, da santificação interior, de trabalhar esse ser interior. Paulo usa muito essa expressão no texto de Efésios, em outros, né, como Filipenses, Colossenses. Nós temos um novo ser interior. E esse ser interior, que é espiritual, criado em Cristo Jesus, esse ser, ele vem carregado, né, daqueles frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Essas são as características desse ser que está no processo, né? Começou e continua o processo de transformação. Se deixe ser transformado pelo Espírito Santo. Se deixe que os seus sentimentos sejam conduzidos pelo Espírito Santo, para que assim você não fique irado com ninguém, né? E essa ira, quando ela brotar, que ela não passe da noite, né? Como Paulo diz, irai-vos, não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Para que você não passe daquele dia com essa ira, que ela seja aplacada a ira e que você busque a reconciliação com o outro. Que você também não insulte e não chame os outros por tolo, por raca. Essa expressão raca, tolo, que algumas traduções trazem, ela dá o sentido de chamar alguém assim de desgraçado, de vá para o inferno, coisas desse tipo assim, essas coisas bem agressivas, né, que nós podemos dizer para as pessoas. Que a gente não faça nunca isso, mas que saia dos nossos lábios palavra de vida para abençoar a pessoa. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula. Nós vamos falar de um outro tipo de adultério, a qual Jesus diz que muitos de nós podemos estar cometendo e ele também reprova. Deus abençoe e até a próxima aula.